Olá, eu sou Floriza, eu sou graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu sou discente do programa de pós-graduação em História também da Universidade Federal de Ouro Preto. E é uma honra estar participando aqui pela primeira vez da nossa mostra de pós-graduação. Venho trazer aqui a minha pesquisa de mestrado, intitulada por A Oposição à Política de Cotas Raciais por Historiadores e Historiadoras, entre os anos de 2006 e 2016. Com isso, o meu objeto de pesquisa é analisar o discurso histórico mobilizado por 36 historiadores e historiadoras que se posicionaram contra as políticas de cotas raciais no ano de 2006. Dessa forma, como fonte central, eu analiso um manifesto que foi assinado por vários intelectuais em 2006. Dentre esses vários intelectuais, 113, nós tivemos 36 historiadoras e historiadores. Desse modo aqui se faz o meu recorte. Busco analisar o que motivou, o que movimentou a postura e a posição desses historiadores à época. Desse modo, em primeiro momento, analiso o manifesto em si, os argumentos, os conceitos, as metáforas. Ali eu reconheço um movimento muito arcaico, muito tradicional da historiografia em representar as questões étnico-raciais da nossa história. Dessa forma, por que foram conservadores à época? Aprendemos a ideia de que há uma postura conservadora por não terem tido uma formação à altura do que demanda toda a nossa complexidade, de identidade racial brasileira. Então, esses historiadores, por algum receio, por manutenções de subjetividades, se posicionaram dessa forma à época. Então, se colocaram pública e politicamente. Também há um movimento aqui de analisar, para além do texto, da redação do manifesto, em que enxergamos um movimento muito arcaico em movimentar ainda noções como a do Petrônio Domingues, né, que ele traz que não há uma fraternidade racial em nossa sociedade, como muitos autores argumentavam contrariamente, que nós haveríamos aqui, como traz von Martius, um rio, em que esse rio deveria mesclar a raça branca e as outras raças, como uma forma de miscigenação positivada, em que a gente sabe que os dados estatísticos estão aí para comprovar em que os negros são ponto de lança das nossas vulnerabilidades sociais, né? Então, aqui nesse movimento, a gente reconhece no manifesto vários argumentos e metáforas ainda muito alicerçados em mitos históricos e em mitos historiográficos, como o da miscigenação positivada e também de uma não necessidade da demarcação racial das nossas identidades, dos nossos sujeitos. Desse modo também, traçaremos o perfil desses 36 historiadores e historiadoras. De que modo? Estamos aqui montando, nessa fase inicial da pesquisa, uma tabela prosopográfica, que a nossa amostra pretende levantar alguns dados desses historiadores, algumas interseccionalidades para compreender seus lugares profissionais, seus lugares identitários e entender, de algum modo, o que os movimentou à época, né, para a assinatura desse manifesto. Então, nós estamos aí levantando alguns dados, como, por exemplo, ano de formação, instituição de formação à época da assinatura do manifesto. E o nosso recorte temporal vai de 2006 a 2016. Por quê? Porque nós buscamos aqui nesse recorte temporal traçar as conjunturas posteriores a esse manifesto, as respostas, os movimentos contrários, os movimentos favoráveis, né? O que houve aí de movimentação e de debate com relação a esse manifesto nos anos conseguintes também até 2016. Quais desses profissionais se colocaram a público também para falarem aí suas visões sobre o manifesto? Tivemos algumas pessoas que voltaram atrás, outras pessoas que se mantêm com a mesma convicção à época. Então, esse aqui é um panorama geral do que a pesquisa pretende, do que a pesquisa tem feito, e de um modo geral, nós pretendemos mostrar o quanto é necessário aí, em quase 10 anos das políticas afirmativas, né, de cotas raciais. Ano que vem a gente vai ter uma avaliação muito tensa, muito delicada do que foram esses 10 anos e se a gente deveria continuar. E aí aqui eu já apresento as minhas inquietações, porque eu acho que vai ser uma disputa muito delicada, que a gente tem que levantar essa bandeira, porque os anos de
escravidão, os anos de racismo não foram poucos, e as consequências dessa devastidão racial não são poucas. Então não foram 10 anos que conseguiram aí proporcionar uma reparação histórica à altura do que o racismo, ainda impregnado na nossa sociedade, consegue avassalar, né, na nossa sociedade. Então, de modo geral, é isso. Obrigada pela escuta.